Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo, voltamos cada dia mais ruiva. Sim, gente, comigo vocês sabem que é 880, né? Eu fico loura, eu fico muito loura, eu fico ruiva, eu fico muito ruiva. E se eu voltar um dia a ficar morena, com certeza eu vou ficar muito morena. Bom, vamos lá na nossa história de hoje, sem muito blá blá blá. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, manda esse canal aí pra alguma amiga. E o nosso e-mail está aqui embaixo no box de informação, daniresponde@hotmail.co.uk. Muito obrigada a todos vocês que estão chegando por aqui. E bora lá para a história de hoje, que é uma história longa, hein? Não li ela ainda. Vai ser surpresa para mim, assim como para vocês. Então vamos lá na nossa história de hoje. Dani, tudo bom? Primeiramente agradeço a oportunidade de ser mais uma participante do seu canal. Gente, eu que agradeço. Esta semana batemos recordes de histórias chegando, olha isso. Ainda tem mais que eu não imprimi, que meu irmão ainda vai ler. Então, muito obrigado mesmo a todas vocês que estão participando. Tá chegando muitas histórias aqui. Dani, tudo bem? Primeiramente agradeço a oportunidade de ser mais uma participante do canal. A forma gentil e respeitosa com que você lida com as histórias foi o que me impulsionou a escrever. Obrigado por nos proporcionar esse espaço tão especial que apoia tantas mulheres. Eu me chamo Alice, tenho 30 anos, não é nada de 39, né? Então onde eu li 9 aqui? 30 anos, minha história é longa, porém quero que todos entendam. Então ela explicou detalhes, né? E ela vai começar pela infância. Todos os nomes da história já estão trocados. Gente, é muito melhor pra mim se vocês já trocam os nomes quando escrevem as histórias, tá? Porque aí eu não preciso meu irmão ficar trocando os nomes, às vezes são muitos personagens. Por favor, troquem os nomes das histórias quando vocês mandarem. Eu fui adotada logo que eu saí da maternidade. Minha mãe adotiva, Olivia, tinha idade mais avançada quando me adotou. Por isso, pôde dedicar seu tempo na minha criação. Ela era professora aposentada, corrigia meus cadernos todos os dias e brigava comigo por não colocar o pingo na letra I. Ai, me identifiquei, nunca coloco pingo no I. Tenho boas recordações da minha infância, estudei em boas escolas, frequentei clubes, viajei com minhas irmãs mais velhas. Não éramos ricos, tínhamos uma vida estável, já que minha mãe era muito controladora com os gastos. Minha mãe adotiva era separada quando cheguei, por isso eu tive pouco contato com meu pai adotivo. Vivíamos eu, mamãe e minha irmã Beatriz. Nós sempre fomos unidas. Após o casamento de Beatriz, eu e minha mãe nos mudamos para um apartamento menor, já que agora éramos somente nós duas. Sempre carreguei no coração o pavor da morte. Eu tinha medo de morrer, medo de perder as pessoas que eu amo, em especial minha mãe. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Eu passei muito tempo impressionada com o velório dele, tive pesadelos. E confesso que até hoje eu não gosto de flores em casa, pois o aroma me remete ao velório e a cemitério. Porém, obviamente, nada se compara ao pavor que eu tinha na infância. Hoje é apenas o incômodo. Penso que pode ser trauma da gestação. Minha adoção nunca foi um segredo, era um assunto pouco falado, porém tratado com naturalidade. Eu cresci conhecendo a história que eu vou compartilhar com vocês, baseada em fatos da família dela, relatos, né? Minha mãe biológica, Carolina, era cunhada do meu irmão. Por esse motivo, minha família não somente a conhecia, como também gostava muito dela. Carol, segundo relatos, era pura alegria. Uma mulher alta, bondosa, voz alta, sorriso largo. Foi adotada por uma abastada família de fazendeiros quando tinha 7 anos de idade. Tornou-se irmã da minha cunhada. Carol gostava muito de ajudar o próximo. Ela estudava para ser professora de educação infantil, uma vez que ela amava crianças. Ela cuidava das sobrinhas gêmeas, filhas do meu irmão, como uma mãe, ajudando minha cunhada Adriana em tudo que fosse necessário. Fato que minhas sobrinhas a viam como segunda mãe. Carol era muito reservada sobre a sua vida pessoal, confiando seus segredos apenas em sua amiga Ana, moradora da fazenda, que trabalhava como cozinheira na casa da minha cunhada e irmão. Ela, na intenção de ajudar a irmã com as gêmeas, mudou-se para a casa de Adriana
que ficava numa pequena cidade. Uma manhã, após Carol ser encontrada desacordada no banheiro, ela foi levada às pressas ao pronto atendimento da cidadezinha. Lá detectaram que Carol estava grávida e o bebê estava sem vida. Ela estava em pré-eclâmpsia, condição gestacional, e que a pressão arterial da mulher sobe muito, acarretando complicações graves para a mãe e o bebê, podendo levar ambos a óbito. Sim, Dani, ela escondeu a gravidez, então ninguém sabia que ela estava grávida até ela chegar no hospital. Por não ter UTI naquela cidade pequena, ela foi trazida às pressas para a nossa cidade, onde foi realizada uma cesariana emergencial. E foi assim que eu nasci. Então o bebê não estava morto. Eu nasci pequena, com 7 meses de gestacional, o que foi uma surpresa para a equipe médica, pois todos esperavam um bebê morto. Carol então foi levada para a UTI ainda desacordada. Ela nem chegou a ver meu nascimento. No dia anterior à minha alta, ela acordou na UTI e foi transferida para o quarto para que ela pudesse me conhecer. Relatos contam que ela me pegou no colo, beijou muito e revelou que havia escolhido o nome. Então, após 7 dias em observação e ganhando peso, eu já fui para casa. A família adotiva de Carol estava perdida e muito assustada com tudo que estava acontecendo. As gêmeas, que eram bem pequenas, choravam dia e noite querendo tia Carol. Por esse motivo, Olivia se prontificou a cuidar de mim até que Carol tivesse alta do hospital. Providenciar o mais rápido possível roupas, fraldas, enfim, o básico e necessário para um recém-nascido. Minha mãe contava que era necessário dobrar várias vezes a roupa RN, uma vez que eu saí do hospital com 2 quilos. No 9º dia após o ocorrido, ou seja, 2 dias após minha alta, Carol voltou para a UTI e teve uma parada cardiorrespiratória, em decorrência já do problema que ela estava, e faleceu aos 24 anos, levando contigo a verdadeira identidade do pai biológico. Após o enterro de Carol, continuei com Olivia, já que a situação estava caótica. Eram luto e dúvidas pairavam, e eu era uma bebê que eu precisava de cuidados. Após algumas semanas, Adriana chegou para me buscar na casa de Olivia. As coisas já estavam um pouco mais estabilizadas e ela havia decidido que iria me adotar, e eu seria a irmã mais nova das gêmeas. Foi então que Olivia pediu para que não me levasse, já que ela não conseguia se imaginar mais longe de mim. Acordaram que sim, eu ficaria. Adriana e meu irmão então me adotariam legalmente, porém eu seria criada por Olivia, que receberia inclusive um suporte financeiro para ajudar com fraldas e leite. Nesse período, a família biológica de Carol apareceu querendo conhecer a criança e Olivia os tratou muito bem. Entre esses parentes que apareceram estava um pai biológico de Carol. Ele havia formado uma nova família após o falecimento da esposa. Por não ter condições financeiras na época, entregou Carol para a família de Adriana, ficando apenas com o menino mais novo. Tendo conhecimento do falecimento da filha, da tentativa de adoção e da ótima situação financeira da família adotiva de Carol, ele então pediu dinheiro para que não atrapalhasse o processo de adoção, uma vez que ele era o avô biológico. Então, o cara nunca ligou para a menina, aí na hora que ela morre, ele vai lá ainda pedir dinheiro para não ficar com a neta dele, né? Ele nunca quis nem a filha, né? Com medo do que ele pudesse fazer, já que sua fama, segundo os meus familiares, não era boa, eles concordaram em pagar uma quantia generosa para o homem na presença de testemunhas. E foi assim que ele perdeu qualquer direito legal da minha guarda. Olivia decidiu que seria ela quem me adotaria legalmente e zelaria por mim. Então, aos 2 anos de idade, com o aval da assistência social e todos os processos legais, eu fui definitivamente adotada por Olivia, recebendo seu sobrenome na certidão de nascimento. Momentos no decorrer da minha infância e adolescência que eu pensava muito na história de Carol. Comparando fotos, era perceptível a pouca semelhança entre nós. Eu tentava imaginar como era tão famosa a risada inconfundível dela, pensando onde ela estaria,
se ela poderia me ver e, claro, pensando no segredo que ela levou para o túmulo. Quem era meu pai? Eu tinha irmãs. Ele sabia da minha existência? Eram pensamentos soltos, pouco frequentes, que nunca falava em voz alta. Eu lembro uma vez, quando eu conversava com a Bia, comentei o quão estranho sonhava a Adriana morar com a Carol e não perceber que ela estava grávida. Bia disse que não conhecia os detalhes, porém, ela era uma mulher realmente alta, usava roupas largas, por esse motivo deve ter conseguido esconder a gravidez. A mãe adotiva de Carol era conhecida por ser uma mulher inconstante. Todos tinham receio em falar com ela, já que suas atitudes eram imprevisíveis. Talvez por esse motivo ela tenha escondido a gravidez. Minha mãe nunca se negou a falar de Carol, porém eu tinha receio de perguntar algumas coisas. Eu não queria entristecê-la, pois ela sempre se emocionava quando a gente tocava nesse assunto. O tempo foi passando e eu vivia muito feliz. Eu estudava, saía com amigos, frequentava festas, até que um dia, sem qualquer motivo, eu comecei a ter uma sensação de pânico. Foi se agravando dia após dia. Aos poucos eu não queria mais sair de casa, eu não ficava sozinha, nem para tomar banho. Mamãe tinha que esperar no banheiro porque eu estava com muito medo de ficar sozinha. Comecei a falar que a morte estava nos rondando, já que era a única explicação para a energia sombria que eu sentia. Minha mãe ficou muito preocupada, chegando a me levar ao médico, que me diagnosticou com síndrome do pânico. Dani, tais dias sombrios duraram exato 17 dias. Infelizmente, o medo da solidão se concretizou. Minha mãe adoeceu e faleceu em 5 dias. Foi tudo tão rápido. Eu lembro-me perfeitamente quando eu cheguei ao hospital e não pude entrar na UTI porque algo estava acontecendo. A visita estava suspensa. Era um domingo, era inverno, estava gelado. Rapidamente tudo se tornou sombrio. Eu tenho flashes da volta do hospital, do velório, do enterro, da minha volta para casa sem a minha mãe. Era uma dor indescritível. O sentimento de abandono era imensurável. A sensação que eu não conseguia definir em palavras. Aquilo se chamava síndrome do pânico. Nunca mais eu senti nada depois do que aconteceu com a mãe dela. Ficou somente o luto e hoje a saudade. Eu penso ter sido algum tipo de pressentimento forte, já que éramos muito ligadas. Bom, gente, eu passei pela síndrome do pânico, escrevi até um livro, né? Tem aqui na descrição de como eu me livrei da ansiedade do pânico. E são sim vários acontecimentos que durante anos e anos e anos eles ficam ali na cabeça da gente, como dizia minha psicóloga, nossa cabeça é uma panela de pressão. Uma hora ela vai explodir se você não colocar nada para fora. Então eu acho assim que não era nem um forte pressentimento, às vezes foram coisas que você guardou por anos ali, né? E acabou desencadeando os ataques de pânico. E a história é grande, tá? Por isso que eu vou dar umas pausas para comentar. E a sensação do luto, cara, eu acho que não tem coisa mais estranha. Eu não sei se vocês já perderam algum ente querido. Infelizmente eu perdi vários, né? Meus avós, minha mãe, meu pai, tios, tias, pessoas que eram muito ligadas a mim. E é uma sensação de vazio, gente, tão grande. Eu lembro quando a minha mãe morreu, ela morreu primeiro que a minha avó. A minha avó já estava doente, tanto que a minha avó morreu 6 meses depois. Minha mãe morava com a minha avó nessa época. E depois do enterro, quando a gente chegou na casa da minha avó, que eu olhava aquela casa assim vazia, nossa, eu acho que é ali que cai a ficha, sabe? Na hora que eu e meu irmão fomos arrumar as coisas da minha mãe, que a gente ia doar, foi muito estranho. E a mesma coisa aconteceu quando meu pai faleceu. E o meu pai talvez tenha sido mais estranho, porque eu sempre morei com meu pai e eu volto para casa que eu morava. E ver aquela, né, meu pai ele já estava doente, então ele tinha muitos remédios na cabeceira da cama, aparelho de pressão, nebulizador. E eu lembro que quando eu cheguei no quarto dele, eu sentia o cheiro dele ainda, gente. E ver aquilo tudo ali e saber que você ia tirar, que aquilo não ia mais estar ali, que eu não ia ver meu pai mais chegando em casa, entrando no portão,
indo na piscina de casa à noite, que ele adorava. Então é uma sensação tão ruim que eu não sei nem explicar para vocês. É um vazio realmente muito grande. Bom, aos poucos eu fui aprendendo a viver meu novo normal. Eu morava sozinha com a minha fiel companheira de 4 patas. Foi ela que me deu forças para os meus dias difíceis. Eu trabalhava e me encontrava com amigos. Minhas irmãs e alguns desses amigos foram fundamentais nesse processo de luto. Pouco antes de completar 1 ano da morte, eu conheci Rafael através de uma amiga. Era um cara inteligente, gentil, divertido e calmo. Ao contrário de mim, que sempre fui agitada. Nós passávamos horas conversando sobre assuntos diversos. Começamos a sair então aos finais de semana durante a semana. Oficializamos nosso namoro e tempos depois nos casamos. Rafael, por trabalhar em outra cidade, costumava chegar muito tarde em casa. Numa terça-feira, milagrosamente, ele saiu mais cedo do que de costume. Nós somos espíritas e sempre que possível frequentamos as sessões para receber um passe. Então, nesse dia que ele chegou mais cedo, nós decidimos ir a um centro que nunca havíamos ido antes. Quando estávamos indo embora, no término da sessão, fomos abordados por um homem alto, bem vestido, sorridente. Perguntou: "Você é a filha da Carol?" Eu respondi que sim. Um pouco desconfiada, perguntei se ele a conhecia. Ele disse que eram amigos e quando me viu sabia que eu era filha dela. Na hora eu fiquei confusa, já que eu, como disse a vocês, eu tenho pouca semelhança física com ela. Ele então olha para Rafael e fala: "Nossa, como o tempo passa. Me lembro como se fosse hoje de Carol grávida." Nesse momento, eu e Rafael nos entreolhamos incrédulos. Como sim? Ele conhecia toda a história. Devolvemos a pergunta: "Você disse que lembra dela grávida?" E ele disse que sim, que se lembrava muito bem. Disse que foi um prazer enorme me encontrar e foi embora. Tudo aconteceu tão rápido. Fomos embora intrigados com a revelação, já que a história oficial, ninguém sabia da gravidez de Carol. Conversando com o Rafael, ele chegou a cogitar a possibilidade daquele homem ser meu pai. Meu irmão havia se separado de Adriana há alguns anos. Não tínhamos contato com ela, já que a situação ocorreu de uma maneira pouco amigável. Na verdade, Adriana e sua família nunca foram presentes na minha vida, nem mesmo quando eu era criança. Eu mal dormi naquela noite. Eu ficava repassando em mente a história que eu conhecia do meu nascimento e não entendia por que essa revelação tinha vindo à tona agora. No dia seguinte, eu trabalhei na parte da manhã e à tarde eu resolvi procurar minha irmã mais velha, Helena. Se alguém tivesse comentado alguns anos atrás sobre isso, talvez Helena pudesse se lembrar. Quando contei a ocorrida, ela ficou muito intrigada e disse só conhecer a mesma história que eu conhecia. Pedi então que ela me ajudasse a encontrar Ana, que era amiga de Carol, cozinheira da fazenda. Ana era a única pessoa que possivelmente tinha resposta para todas as minhas perguntas. Ela obviamente achou uma tremenda loucura ir para outra cidade naquela tarde sem nenhuma informação, perguntar por uma mulher que se chamava Ana, que eu sequer sabia o sobrenome. Argumentei que a revelação havia chegado até mim sem que eu tivesse ido atrás, então deveria haver algum motivo e eu precisava descobrir. Se eu tivesse certa e fosse para Ana ser encontrada, nós a encontraríamos. Logo que chegamos na entrada da cidadezinha, avistei uma mulher na faixa de 35 anos com 2 crianças e várias sacolas. Parei no carro próximo e perguntei se ela conhecia uma mulher chamada Ana, que havia trabalhado numa fazenda, né? Aí ela falou o nome, em 1992. Ela disse ser moradora nova da cidade. Porém, ela morava no bairro mais antigo dali e talvez lá tivesse pessoas que pudessem ter a resposta. Disse também que na rua paralela à sua casa havia uma Ana, mas não tinha ideia se era quem ela procurava. A mulher que se apresentou como Ângela perguntou se eu poderia levar ela e os filhos até o bairro, pois além do calor eles estavam com várias sacolas. Sem dúvida, desci do carro no mesmo momento, coloquei as sacolas no porta-malas e seguimos.
Chegamos no bairro, estacionei embaixo de uma árvore e agradeci muito a ela. Ela me abraçou e disse: que Deus te abençoe. Helena e eu fomos até a portaria de um condomínio de prédios. Cumprimentei o porteiro e fiz a mesma pergunta que havia feito a Ângela. Ele me respondeu que naquele condomínio tinham 3 Anas, porém ele não saberia me responder se alguma delas tinha trabalhado na tal fazenda. Mas de qualquer forma, todas estavam trabalhando e só chegariam em casa depois das 6 da tarde. Isso era 3:30 da tarde. Minha irmã sugeriu que voltássemos no outro dia, após as 6 da tarde, já que precisaríamos esperar e corríamos risco de não ser nenhuma delas. Fiquei pensativa por alguns segundos, ouvi umas vozes em uma varanda. Eram em 3 casas abaixo da onde estávamos. Desci até lá e me deparei com 2 senhoras de idade avançada. Ali da calçada fiz a mesma pergunta, feita a Ângela ao porteiro. Uma das senhoras se levantou e foi até o portão com um olhar intrigado, né? E me disse: Ana é minha filha. A Ana que ela tá procurando, né? Que trabalhou na fazenda. Você precisa falar com ela? Naquele momento meu coração acelerou. O único pensamento que me passou na cabeça foi: Deus, obrigada, achei Ana. Percebendo minha emoção, a senhora perguntou: quem é você? E eu falei: sou filha da Carol. Mal eu acabei de responder e ela estava em lágrimas me abraçando. A outra senhora, emocionada com a situação, também nos abraçou e disse ser um prazer enorme me conhecer. Helena, minha irmã, assistia tudo emocionada. Resumindo, foi uma choradeira só. Após a comoção, a mãe de Ana, Dona Maria, me pediu para ir até a casa dela, que ficava algumas casas acima. Apontou o dedo e nos disse: a Ana mora ali, onde está aquele carro, embaixo daquela árvore. Eu havia estacionado o carro na frente da casa de Ana. De braços dados, fomos até a casa de Dona Maria, onde eu conheceria até o anoitecer toda a família. Se eu relatar os detalhes desse encontro com cada membro, essa história vai ficar durando 2 horas ou dias. Mas eu posso dizer que, além de muito emocionante, aquele encontro me trouxe muitas revelações. Eles sim sabiam da gravidez. Sabe aquela senhora que estava com a mãe de Ana? Ela era tia-avó do meu pai biológico. Pedro morava no final daquela mesma rua. Naquela noite, quando o Rafael chegou, contei tudo a ele o que tinha acontecido. Obviamente, Rafael ficou sem palavras a respeito do modo como tudo havia acontecido. Desde o momento que nós saímos da cidade até o momento que eu conheci ali todo mundo. Eu comentei que eu havia combinado de voltar lá em outro momento para conversarmos com calma e ver fotos que Ana queria me mostrar. Eu confesso que eu não poderia sequer imaginar o impacto que aquela revelação teria na minha vida. Ana e seus familiares, eles conheciam a verdadeira história de Carol. Ainda assim, eu acredito que saber a verdade, por mais dolorosa que possa vir, é a melhor opção. Carol nasceu numa família muito pobre. A mãe, Joana, era doce e acolhedora. O pai, Francisco, mulherengo e violento. Ele não demonstrava qualquer afeição pelos filhos. Carol, desde pequena, cuidava da casa e do irmão mais novo, por quem tinha muito zelo e proteção. Joana, após o nascimento do filho mais novo, havia ficado muito debilitada, pois ela tinha uma doença genética que se manifestou durante a gestação. Por esse motivo, ela foi aconselhada a não engravidar novamente. Ainda assim, trabalhava na roça, apanhava café para auxiliar no sustento dos filhos, por ser obrigada a ceder às necessidades do marido. Joana então engravidou novamente. Devido à doença já conhecida, causada por complicações durante o parto, ela e o bebê faleceram. Carol e seu irmão então passaram a ficar aos cuidados do pai, que logo após ficar viúvo se casou novamente. A madrasta era uma mulher perversa. Ela não gostava dos filhos do atual marido
e proibiu deles ficarem dentro de casa, pois ela não suportava dividir o mesmo ambiente com as crianças. Ela, com a autorização do pai, colocou 2 papelões, um pedaço de cobertor na garagem da casa e ali as crianças dormiam. Ela também deixou algumas vasilhas lá, de tipo resto de margarina, essas coisas, que serviriam para os pratos das crianças. O único momento que elas entravam em casa era para ir ao banheiro. Nessa época, Carol tinha 7 anos, que é a mãe biológica dela, né? E o irmão mais novo, 4. Eles ficavam ali, dia e noite, sobrevivendo, sem pai, sem família, sem afeto. Gente, eu me pergunto como pode ter gente tão ruim nessa vida. Imagina você se casar com um homem ou ir morar com um homem, ele já ter 2 filhos. Eu acho assim, primeiro o pai aceitar isso, né? São seus filhos, cacete. Os meninos ficar morando na garagem. E o pior ainda é eu tentar imaginar que tem uma pessoa tão ruim a esse ponto. Não dá pra entender. Vocês prestem atenção, gente. São muitos personagens nessa história. Vocês já viram, né? Carmen, a mãe de Adriana, era uma mulher riquíssima e muito polêmica. Por razões que eu prefiro não mencionar, ela estava fazendo trabalho comunitário em bairros pobres quando soube da história das 2 crianças dormindo no chão da garagem. Intrigada, ela passou a perguntar para a vizinhança o que estava acontecendo ali. Então ela conheceu a trágica história de Joana e seus filhos. Os familiares maternos de Carol nunca haviam aprovado o casamento de Joana, por isso decidiram se omitir perante a situação. Sem rodeios, Carmen foi até a casa e pediu que Francisco deixasse levar Carol embora com ela. Argumentando que sua filha mais nova, Priscila, tinha a mesma idade que Carol e elas seriam amigas. Disse também que seria oferecido estudos à menina. Indiferente como era, Francisco disse que seria até um favor, já que a filha estava atrapalhando sua nova vida. Então permitiram que Carmen levasse Carol no mesmo dia. Nesse momento, vocês devem estar imaginando que a vida de Carol tomaria outro rumo. Porém, o sofrimento só ganhava um novo capítulo. Logo que ela chegou naquela belíssima casa, Carol foi apresentar aos empregados como babá de Priscila e encaminhada a um quarto de empregada. Aos poucos, Carol passou a ser babá de todos na casa. Quando Carmen entrava no banheiro, na sua luxuosa banheira, era a pequena Carol que ensaboava seu corpo e depois secava, arrumava suas roupas, né, na cama e ajudava ela a se vestir. Já com Priscila, que era muito mimada, Carol penteava o cabelo, trocava roupa, chegava às vezes até a alimentá-la na boca. Era também dama de companhia de Adriana, então estava em vários lugares com ela para carregar suas sacolas. Conforme foi crescendo, Carol passou a ser um tipo de governanta da casa. Ela que fazia as compras, organizava as festas e cuidava do bem-estar de todos ali. Ela vestia o que lhe era dado e se alimentava com os empregados, o que servia de pagamento por seus serviços prestados. Então ela nunca recebeu um centavo por trabalhar ali. Mesmo com tantos abusos e maus tratos, Carol era conhecida por seu sorriso largo, gargalhadas, bondade, além da paciência. Ela era adorada por amigos de Adriana, o que causava até um certo ciúme. Aos 20 anos, Carol voltou a estudar. Fazendo o famoso supletivo, para concluir a educação básica, porque ela havia frequentado a escola por pouco tempo. Seu maior sonho era um dia ser professora. Nesse período, Adriana se casou com quem hoje veio ser meu irmão adotivo, André, e se mudaram para a fazenda na cidade vizinha. Após o nascimento de suas filhas gêmeas, ela pediu a Carol que fosse morar com eles, já que não conseguiria cuidar de 2 bebês. Priscila, a irmã mais nova de Adriana, chegou a se posicionar contra a situação,
pois não queria perder a atenção e cuidados que recebia dela. Ainda que triste, Carol se mudou para a fazenda, então deixou seus estudos mais uma vez em segundo plano. Logo que ela chegou, Carol conheceu Ana, que era a cozinheira principal da fazenda. Elas passavam o dia juntas, trabalhavam na casa e assim foi crescendo uma grande amizade. Carol, com sua doçura e alegria, conquistou a todos da fazenda. Todas as manhãs ela acordava e tinha por hábito desejar bom dia. Ela descia até o estábulo, tomava, para pegar leite, e com o tempo os pais de Ana passaram a tratá-la como filha. Seus irmãos a tinham como irmã. Então, assim, pela primeira vez, Carol realmente se sentiu tendo uma família. Adriana e André, por terem uma vida muito badalada, passavam grande parte do dia dormindo. Então, Carol que cuidava e se dedicava às filhas gêmeas. Por um momento, as meninas chamavam Carol de mãe. Temendo a reação de Adriana, Carol ensinou as gêmeas a chamá-las de tia Cacá. Enciumada, Adriana então passou a dificultar as coisas. Ela exigia que Carol marcasse diariamente num caderno a rotina das crianças e lhe entregasse no final do dia. Entre essas anotações, era necessário que contasse a quantidade de colheradas que as crianças comeram. Carol, por vezes, chorava e desabafava com Ana, expressando o quanto essa postura de Adriana magoava e o quanto ela estava cansada de tanta indiferença, pois ela sequer tinha uma cama, ela dormia num colchão ao lado da cama das gêmeas. Dizia também que por muitas vezes pensava em desaparecer, porém não conseguia deixar as meninas para trás, pois a amava como filhas. Buscando proporcionar momentos felizes à amiga, Ana pediu a Adriana para que Carol acompanhasse ela em algumas festas locais, argumentando que elas só sairiam depois que os serviços estivessem feitos e as gêmeas dormindo. Por vezes, ainda que tivesse sido combinado, Carol não podia ir, pois as meninas dormiam mais tarde. Nessa época, as gêmeas tinham 2 anos. Em um desses passeios, Carol conheceu Pedro e passou a encontrá-lo. Ana, algumas vezes, se ofereceu para ficar com as gêmeas para que Carol pudesse encontrar Pedro. Poucos meses depois, Carol revelou a Ana sua gravidez, contando que Pedro, assim que soube, começou a ignorá-la e que foi uma enorme tristeza, pois imaginou que o namorado não a abandonaria. Ela estava muito apreensiva, com medo da reação que a Adriana teria quando descobrisse que ela estava grávida. Ela então havia decidido que não somente teria o bebê, como lutaria pela liberdade da sua filha, para que ela tivesse um destino diferente. Sim, gente, desde que ela descobriu a gravidez, ela falava que seria uma menina e o nome seria Alice, que é a nossa Alice que está contando, né? No mesmo momento, Ana, posteriormente, seus familiares se manifestaram apoiando Carol naquilo que tivesse ao alcance deles. Após alguns dias, Carol então decidiu revelar a Adriana e André sobre a gravidez. Adriana, muito nervosa com a revelação, deixou claro que não tomaria qualquer providência a respeito, pois sua mãe Carmen brigaria com ela por ter permitido o que tinha acontecido. André, como sempre, se calou e ignorou completamente a informação, compactuando com mais um abandono num momento tão delicado. Carol, temendo ser expulsa da fazenda, concordou em manter a gestação em segredo, concordou em negar que havia compartilhado informação com eles. Quando o bebê viesse ao mundo, ela pensaria o que fazer. André confiou o segredo à sua mãe Olívia, que sempre deixou claro ser contra a postura da família de Adriana em relação a Carol. Muito triste não poder ajudar e decepcionada com a postura omissa do filho, tentou então levar Carol para fazer um pré-natal. Obviamente, ela recusou o pedido, alegando não querer problemas. Em uma única tentativa frustrada, Carol tentou ir no posto de saúde da cidade para pegar vitamina gestacional, pois além de constantes dores de cabeça, ela não estava conseguindo se alimentar devido a dores no estômago.
No posto, ela foi informada que não poderiam ceder a vitamina sem que ela passasse no obstetra. Mas Carol não tinha tempo de obstetra, pois ela era babá das gêmeas. E ela não conseguia, então, passar na tal consulta. Por isso, voltou para casa mais uma vez sem vitaminas. Ela chegou a pedir a Adriana, em outro momento, para que ficasse com as filhas para que ela pudesse ir na consulta. Mas isso nunca aconteceu. Luísa, irmã de Ana, que também estava grávida e preocupada com a situação, passou então a dividir com Carol as vitaminas que ela tomava, de forma que cada uma tomaria então por 15 dias no mês. Numa manhã, muito preocupada com os sintomas da amiga, que estava com muitas dores, né? Ana entrou muito mais cedo para trabalhar, encontrando Carol caída no banheiro. Ela estava desacordada e com sangue seco escorrendo pela boca. Desesperada, Ana acordou Adriana e André em busca de socorro. Adriana ficou em casa com as filhas e Ana e André colocaram Carol no carro e correram para o pronto-socorro. O rumo que a história toma a partir daqui vocês já conheceram lá no início, que ela foi transferida para outro hospital, né? Tem a neném, faz uma cesariana e ela acaba falecendo dias depois. Vou acrescentar aqui algumas informações. Carmen e seu marido ficaram muito bravos com o segredo escondido, deixando de olhar na cara da filha por um período. André, tomado por um remorso, chorou dia e noite na porta do hospital. Quando acordou na UTI, Carol pediu para que Ana encontrasse Pedro e o levasse até lá. Pedro negou. Ele disse que não tinha qualquer interesse em Carol e no que ela pudesse falar. E Pedro ainda falou: eu não quero uma filha negra. No quarto, Carol falou a Ana que lutaria até o fim, né, para que fosse feliz e livre. Acompanhando de perto o desenrolar da história, Olivia disse que cumpriria os desejos de Carol cuidando da bebê. O luto tomou conta de todos os moradores da fazenda e esses fizeram questão de homenageá-la. Antes de chegar a notícia do falecimento, minha mãe Olivia contou a Helena, minha irmã mais velha, que as gêmeas estavam dormindo no mesmo quarto em que eu estava. Uma delas acordou, correu até a sala e disse: tia Cacá melhorou, ela está no quarto, veio dar um beijo nós três. Em seguida, o telefone tocou e Carol recebeu veio a notícia que Carol recebeu várias transfusões sanguíneas, porém a hemorragia estava muito grande e ela estava sangrando pela boca e pelos ouvidos. Nenhum médico na época conseguia entender o que estava acontecendo. No calor do momento, Carmen disse que enterraria Carol juntamente com seus familiares, negando a informação posteriormente. Então, fez-se necessário ir atrás do pai biológico de Carol para que eles cedessem um local para o sepultamento. O corpo precisou esperar um momento no cemitério, pois já havia acabado o horário do velório e tinham que providenciar ainda a abertura do túmulo. Um dia após o sepultamento de Carol, Pedro foi visto numa quermesse, bebendo e sorrindo como se nada tivesse acontecido. Bom, ele nunca ligou para a filha, né? Então, com certeza... Para a filha não, ele nunca ligou para Carol, né? Então, com certeza, ele não estava nem aí, né? O Pedro, que é o pai da menina. O irmão mais novo de Carol, então, foi morar nas ruas. Ele adoeceu e faleceu aos 25 anos em decorrência de uma pneumonia. Nunca descobri quem era o homem no centro, o que falou comigo. Mas ali iniciei uma busca pela verdade. Ângela, que significa mensageira, também nunca mais foi encontrada. Eu queria agradecê-la por sua ajuda. Eu descobri uma condição genética hereditária que requer acompanhamento especial caso eu engravide. Acredito que muitos devem estar se perguntando como eu descobri tantos detalhes. Ana e sua família, que por sinal tem muito ressentimento de Adriana, foram responsáveis por 90% das revelações. Aquelas anteriores, a fazenda, né? Elas souberam pela própria Carol, que contou a elas de que ela dormiu na garagem, ela e o irmão, né?
Aliás, hoje eu tenho elas como minha família, nos vemos frequentemente. Minha irmã Helena acabou contando que soube após o falecimento de Carol, referente ao meu pai biológico. Fui atrás da família biológica de Carol, onde eu descobri o triste fim do irmão mais novo de Carol. Também fui atrás de Pedro, meu pai biológico, que acrescentou um pouco mais de dor no meu coração. Mas isso eu posso contar num outro momento. Eu confesso que por muitas vezes a tristeza ainda me domina. Eu penso na pequena Carol sofrendo na mão do pai, assustada chegando na casa da Carmen, no início da sua infância roubada. Penso também no medo que passou durante a gravidez, por não saber o que aconteceria em seguida, no mal-estar, nas noites que ela dormia chorando. Um pré-natal poderia ter mudado todo esse desfecho. Talvez. Sinceramente eu não sei, mas eu afirmo que talvez teria acontecido com mais dignidade. Muito não só foi privado, como também lhe tirado aos 24 anos. Ela não conseguiu estudar. Carol nunca soube o que era ser uma mulher livre. Ela não viveu um amor verdadeiro. Ela nunca mais viu o pôr do sol. Sua existência foi uma longa escravidão. Infelizmente, somente com a sua morte veio a libertação. Foi muito sofrimento e abandono. Em poucas palavras, eu não consigo explicar o quanto eu sou grata a Ana pela sua amizade e apoio durante aqueles anos. Dona Maria, que a abraçou como mãe e até hoje leva no coração como filha. A Luísa, que deixou de tomar as vitaminas gestacionais para dividi-las com Carol. E a todos os moradores da fazenda de 1992, que fizeram Carol sorrir em meio a tanta dor. Eles proporcionaram a ela algo que era desconhecido, uma família. Eu não posso excluir também o Rafael, que esteve ao meu lado em todos os momentos, fosse apoiando minha decisão ou em silêncio secando minhas lágrimas. A minha irmã Helena, que foi minha companheira nessa busca. Todas as noites, ao colocar a cabeça do travesseiro, eu peço a Deus que me ajude a perdoar os envolvidos, em especial Adriana e André, que abandonaram Carol grávida, ocasionando possivelmente sua morte. Eu perco as contas das vezes que Adriana se referiu a Carol como sua irmã mais nova. Eu sei que eu não sou ninguém com autoridade para julgar outro ser humano, eu também sou falha. Eu não consigo pensar em todos os abusos e abandonos que Carol sofreu. E a tristeza, indignação, a mágoa que ela tinha. Eu confesso que foi difícil escrever essa história. Colocar no papel torna tudo mais real. É uma imensa dor. Em lágrimas eu posso concluir essa história contando a vocês que eu sou filha de duas mulheres guerreiras. Carol, que lutou até o fim para me dar a vida, e Olivia, que aos 56 anos lutou contra tudo e contra todos para me dar uma qualidade de vida. Deus me deu dois anjos, um no céu, outro na terra. Conhecer a verdade mudou minha vida em forma da visão que eu vejo o mundo. Eu busco hoje ser uma pessoa melhor diariamente. Eu valorizo os mínimos detalhes. Eu agradeço diariamente a minha libertação e recebo com alegria todas as oportunidades. É o que eu posso fazer para honrá-las. Dani, agradeço de todo o coração por você ler minha história. Permita assim que fosse feita uma pequena homenagem por tudo que minha mãe Carol passou. Uma pessoa que, meio a tanto sofrimento, é lembrada até hoje pela sua alegria, por seu sorriso e sua bondade. Agradeço também a cada uma de vocês que dedicaram o tempo da vida de vocês ouvindo a minha história. Eu entendo que o universo, com a ajudinha de Carol, quis que eu conhecesse a verdade, para valorizar ainda mais a minha vida e a minha liberdade. Então eu passo essa história desejando o mesmo a todas as mulheres desse canal. Prezem e lute pela liberdade de vocês. Um beijo enorme no seu coração e todos os nomes já foram trocados. Ai, Alice, que história maravilhosa. Um beijo para você também. Nossa, é outra história que eu acho que vai fazer muitas mulheres aqui pensar, né? Olha, você falou uma coisa
a história toda eu acho que foi em cima de algo que a gente tem que preservar muito, que sim, é a nossa liberdade. Ela no final aqui, ela fez um resumo muito certo da história da Carol. Uma menina que morreu aos 24 anos, que não conheceu a liberdade. Ela passou a vida inteira servindo alguém, né? Quando ela finalmente conhece uma pessoa, sei lá, talvez ache, né, que é o amor da vida dela, essa pessoa também nem se preocupa com ela, não se preocupa com a gravidez dela. As pessoas... Eu fico, sabe, gente, vocês sabem que eu frequento assim, já frequentei mais, pra falar a verdade. Aliás, aqui nos Estados Unidos nunca frequentei, mas eu gosto muito do espiritismo. E em Londres eu frequentava, né, o centro do Allan Kardec. E a gente acredita muito na reencarnação e na encarnação, nas coisas que a gente passa. E eu fico pensando, uma mãe que morre num parto, como o espírito dela deve ficar até se conscientizar assim que aquilo foi preciso, sabe? Porque eu não acredito que nada é por acaso, que tudo está escrito, né? Você sabe que você vai morrer no parto, você sabe que você... Eu acho que as coisas são escritas, não é... Ah, eu me livrei daquilo. Não, não era para você estar ali naquele momento, não era a sua hora. Mas quando acontece, sim, eu acredito que é a hora da pessoa. Acho que a única hora que eu acredito que não seja para acontecer, talvez seja o suicídio mesmo. Mas todas as outras eu acho que é a hora da pessoa. Mas até você entender que você veio nessa vida, né? Aí você tá grávida, você faz 1000 planos para sua filha, você é uma mãe solo e você morrer ali no seu parto, o seu espírito deve ficar muito inquieto, pensando quem vai cuidar ali daquela criança, né? Quem vai estar ali? E a nossa Alice, eu não vou dizer que ela caiu em mãos erradas, ela não teve, assim, uma das piores histórias que já tivemos por aqui, mas ela também não teve das melhores. Ela teve que servir as pessoas, né? Ela nunca pôde estudar, que era algo que ela queria muito. Então, tipo, a vida das outras pessoas sempre foi prioridade na vida dela. Ela nunca pôde ter prioridade na vida dela. Tanto que ela não pôde fazer um ultrassom, não, como é que é? Um neonatal, gente. Ela não pôde fazer um acompanhamento, porque ela não podia deixar as meninas lá, as gêmeas, para que ela fosse ao médico. Então é muito triste saber que hoje ainda existem muitas mulheres assim, né? São presas, mas não quer dizer que você está numa prisão, você não está acorrentada. Mas de alguma forma elas não conseguem fazer o que elas realmente querem da vida dela. Elas estão presas ali, sem poder fazer o que realmente elas gostariam, né? E isso é muito triste, infelizmente. Mas eu fico feliz, Alice, de você ter resgatado a história da sua mãe, porque eu acho que pra você também foi muito difícil, né? A gente cresce ouvindo histórias ou vivenciando histórias, né? Nossa, eu sou assim porque eu acho que eu puxei o gênio da minha mãe. Ah, eu sou assim porque eu acho que eu puxei o gênio do meu pai. E deve ser muito difícil você não saber a história da sua vida. Eu sei que, né, tem várias pessoas que são adotadas, que são criadas por famílias, né, maravilhosas, famílias que acolhem. Mas eu acho que todo mundo tem aquela vontade, né, gente, de saber da onde veio, né, como era minha mãe, como era meu pai, o que eles pensavam. Então eu entendo o quanto foi importante para você reencontrar, né, a Ana e saber um pouco da história da sua mãe e saber o que realmente ali tinha acontecido. Muito obrigada, Alice, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter dividido sua história com a gente.
Como eu disse lá no começo, eu não entendo como tem pais, né? Porque a Carol também, a sua mãe, é engraçado, né? Você perdeu a mãe no parto e a Carol acaba perdendo a mãe muito cedo também. E sinceramente, gente, eu fico pensando, muitas vezes eu me pego pensando assim, eu acredito na maldade do ser humano, porque a gente sabe que tem muita gente ruim nesse mundo. Mas eu fico chocada como duas pessoas tão ruins, elas se encontram e manipulam, criam algo que vai fazer tão mal para outras pessoas, né? Pode ser em qualquer coisa. São, né? Um dia desse eu estava vendo um crime que aconteceu, que eram 4 amigas. As meninas tinham muita inveja dela, mas elas eram muito amigas, de dormir assim, uma na casa da outra, adolescentes. E as outras 3 decidiram então que ia dar uma lição nela. Cortaram o cabelo da menina, esse crime foi até no Brasil, né? Bateram nessa menina, fizeram assim um escarcéu com essa menina. E eu fico pensando assim, como que 3 mentes tão maquiavélicas ali se encontram? Será que ninguém tem um bom senso de falar, que isso, gente? Vocês estão malucos? Não vão fazer isso. Eu, hein? Tá doido? Bater na menina, cortar o cabelo dela, tentar até acabar com a vida da menina. Mas não, as 3 estavam ali na mesma vibração, querendo acabar com a amiga. Ali o seu pai e a sua madrasta, cara, como é que pode 2 mentes se encontrarem e tipo, ah não, eles vão ser criados na garagem, nós vamos botar ali um cobertorzinho, umas vasilhas e é ali que eles vão morar. Como que não tem um que seja sensato e fale, não, peraí, eles são meus filhos, você pode até não gostar deles, mas na garagem eles não vão ficar, né? E eu fico pensando, quando a Carol vai embora, esse irmão dela, será que ele ficou sozinho ali? Ela falou já, né, que o tio, que seria o tio biológico, ele morre também muito novo, de pneumonia, foi morar nas ruas. Mas imagina ali pra ela o sofrimento talvez que ela tenha tido de deixar o irmão pra trás. E o sofrimento que o irmão deve ter passado ali também sozinho, né? Então assim, é muito o que você falou. A gente tem que dar muito valor, sabe, às coisas que a gente tem, a nossa vida. Eu sei que todo mundo tem problemas, né? Alguns mais graves, outros menos graves. Mas a gente tem que ter senso. Eu acho que a gente tem que saber olhar para o próximo. E a gente tem que agradecer muito a Deus. Muitas meninas aí que têm muitas oportunidades na vida e às vezes deixam passar, ou às vezes complicam algo que não é complicado. Olha, vocês têm noção o que tem pessoas que passam e não é escolha delas? Porque às vezes a gente passa um sofrimento que, querendo ou não, é uma escolha nossa, né? É algo. Eu acho que um relacionamento com um homem, eu sofrer, é uma escolha minha. Porque eu não tenho o que está ali. Eu já tenho discernimento, eu já tenho maturidade para sair fora daquilo. Agora, você ter um sofrimento na mão de um pai, de uma mãe, de uma madrasta, você é uma criança, não é uma escolha sua. Porque você está lá. Você está à mercê daquelas pessoas. Você é uma criança de 5 anos de idade. Como é que você vai sair e ganhar o mundo? Não tem como ainda. Então, sim, isso infelizmente não é uma questão de escolha. É uma questão que infelizmente essas pessoas passam. Muito triste isso. Bom, deixe seu comentário aqui na história dela. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.